Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de poder estar aqui falando nesse evento da ANFAC. A gente entende que esse tema do cadastro positivo é muito importante aqui para o segmento. É tão importante que a gente recentemente decidiu, numa mesma equipe, tratar do cadastro positivo e também do relacionamento com o segmento de fomento comercial. Então, junto hoje comigo, está aqui no evento o Júlio Lopes, que vai fazer esse relacionamento com vocês, alguns já o conhecem. A gente também tem duas pessoas aqui do nosso time comercial, o Marcel e o Rodrigo, que vão ajudar aí vocês no dia a dia, junto com esse tema do cadastro positivo e todos os assuntos que dizem respeito à Serasa Experian. Eu estou aqui hoje para falar sobre as oportunidades e desafios desse tema. O cadastro positivo ele é um assunto que há muitos anos a gente vem falando sobre ele, divulgando esse assunto, porque ele tem uma relevância muito importante. E a gente tem uma nova legislação que trouxe alguns desafios que a gente vai passar aqui com vocês. Eu queria começar, para a gente poder deixar bastante claro qual a diferença, o que o cadastro positivo muda no nosso dia a dia. Eu queria trazer aqui um exemplo muito simples de uma análise de um novo cedente. Então, o exemplo aqui que eu imaginei foi, imaginem que uma empresa procurou a empresa de fomento de um de vocês, pedindo para operar pela primeira vez para fazer um processo de desconto de duplicatas com vocês. Tenho certeza que nesse processo de avaliação de uma nova empresa, de um novo cedente, vocês devem pedir uma série de documentações, vocês devem pedir referências, até com outras empresas, e certamente vocês devem consultar um dos nossos relatórios para poder saber sobre a saúde financeira dessa empresa. Hoje, como a gente trabalha no mundo do negativo, o que vai acontecer quando você consultar o relatório da Serasa Experian? Nesse meu exemplo, você vai ver que essa empresa tem uma dívida de R$100 mil. Uma empresa de médio porte, com uma dívida de R$100 mil, eu tenho certeza que muitos de vocês pensariam duas vezes antes de operar com essa empresa. A questão do positivo, e hoje o mundo do negativo, a gente trabalha só com essas informações de quando a empresa não pagou alguém e essas informações vêm para a base de dados da Serasa. Com a questão do positivo, isso muda. Então, no meu exemplo, vamos imaginar que no mundo do positivo eu passo a ter as informações de como essa empresa pagou seus fornecedores e o banco. Então, no mundo do negativo, que é o ponto em vermelho, eu só sei para quem ela deve. Mas no mundo do positivo, eu passo a saber como ela está pagando as outras empresas de quem ela compra a prazo ou os bancos que ela tem financiamento. Então, imagina aqui no meu exemplo que no mês de abril, no momento da consulta, você viu que essa empresa ela já pagou R$400 mil a fornecedores. Não é só isso que o positivo vai trazer, ele também vai dar uma visão histórica. Então, você vai poder ver, mês a mês, como que essa empresa tem se comportado no mercado, como que ela tem pago os seus fornecedores, os valores. E aqui, por exemplo, no meu exemplo, a gente já começa a olhar e ver que essa empresa, que antes a gente estava bastante preocupado em ela ter uma dívida de R$100 mil, ela já apresenta um comportamento, aí, uma capacidade de pagamento aí, de pelo menos R$300 mil por mês, com base nessa série de 6 meses. No positivo, você também vai conseguir ver como ela faz esses pagamentos. Então, não é só os valores, mas como esses pagamentos são realizados. Então, aqui no meu exemplo, a gente pode ver, a gente fez trouxe aqui uma coluninha do prazo médio de atraso. Então, em novembro, 6 meses atrás, essa empresa ela levava mais ou menos, atrasava 15 dias os boletos delas, os pagamentos delas com fornecedores. No passar do tempo, ela até foi melhorando. Hoje ela está, em média, atrasando 7 dias. Então, até parece que está melhorando esse fluxo de pagamentos dessa empresa. E aí, quando a gente tem essa fotografia, toda essa visão aqui do histórico, e a informação da dívida continua ali, a gente continua considerando isso para a decisão, certamente a gente vai conseguir entender melhor a saúde financeira dessa empresa. E se antes a gente estava bastante preocupado, porque a gente só tinha informação de para quem que ela estava devendo, agora sabendo como ela está pagando e para quem ela está pagando, eu posso tomar uma decisão diferente. Então, provavelmente, eu pensaria agora melhor sobre como eu faria a operação, de que maneira exigiria as garantias ou estruturaria essa operação junto com essa empresa. Então, essa é a visão que o cadastro positivo traz. Ela traz essa informação dos pagamentos e a gente começa a avaliar a empresa não só com base no que ela ficou devendo, mas também com base no que ela está pagando, como ela está pagando os seus fornecedores e os bancos. Lá na Serasa, a gente costuma falar que o negativo hoje ele é uma fotografia. Então,
Então, quando eu faço a consulta, eu estou vendo ali, naquele minuto, segundo, qual que é a situação de dívidas daquela empresa. E no positivo, a gente passa a falar sobre o filme. Então, eu consigo ver o histórico, eu consigo ver como ela se comporta nos seus diversos fornecedores, eu consigo saber os valores que ela paga, e isso começa a me trazer informações de qual a capacidade de pagamento dessa empresa, qual a condição dessa empresa a trabalhar comigo, em que limites, em que situações, em que prazos. Hoje, 50% das empresas operantes no país estão inadimplentes. Então, a incidência de relatórios de crédito hoje de empresas que saem com alguma informação de dívida é muito grande, né? 1 em cada 2 empresas sai com essa informação hoje. E isso significa que muitas empresas, na hora da análise, elas nem vão trabalhar com essas companhias ou vão trabalhar de maneira muito conservadora, né? Porque ela, afinal, já está devendo para alguém. Não significa que a outra metade, que não deve, né, também é muito fácil dar o crédito, porque não é. Quando eu estou de frente de um relatório que não tem, tem um nada consta, não tem informação de dívidas, também é muito difícil definir quais limites e quais condições eu vou trabalhar com essa empresa, porque eu não conheço o filme dela. Agora, no positivo, a gente tem acesso a essas informações, a gente consegue visualizar isso e entender melhor as características dessa empresa. Certamente, todas as empresas têm informações positivas, mesmo aquelas que não têm um empréstimo do banco ou não compram a prazo com o fornecedor, porque certamente ela tem uma conta de telefone, ela tem uma conta de luz, ela tem uma conta de água, e isso compõe o positivo. Já vai dar para entender como essa empresa se comporta pagando os seus fornecedores, né? E isso, na verdade, a gente começa a olhar o relatório da empresa. Então, hoje, no mundo do negativo, a gente está sempre buscando entender se essa empresa já tem alguma dívida, e isso tem um caráter muito restritivo. No positivo, a gente vai entender melhor o que essa empresa paga, como ela paga, e, com isso, poder definir melhor a condição de crédito para ela. Hoje, a gente sabe que, no mundo do negativo, muitas vezes a gente é muito conservador, porque a gente não tem informação para decidir o crédito. Isso faz com que a gente perca a oportunidade, porque eu poderia estar operando com limites maiores, com condições melhores e tendo mais rentabilidade. E também, muitas vezes, quando a gente estabelece um limite, depois, lá na frente, a gente descobre que a empresa não tinha condições de honrar, porque a gente não conhecia o histórico de pagamento, a gente não conhecia os volumes que ela movimentava no mercado. Então, essa é a grande vantagem do cadastro positivo. E isso, né, até no meu exemplo eu falei sobre cedente, mas isso vale para o sacado, isso vale para todas as relações entre empresas. Um outro ponto importante aqui, vocês têm acompanhado que as informações negativas estão cada vez mais sob revisão dos órgãos reguladores, né? Então, a gente teve a questão recente de São Paulo, onde as nossas cartas de cobrança precisam antes eram enviadas com comunicação simples, e agora existe a exigência de enviar com AR, com a carta registrada, né? Muitos devedores, a partir disso, não assinam o AR, e o custo, né, o custo triplicou, quadruplicou. Muitos credores também não têm orçamento para bancar essa nova condição. Então, quando a gente olha para o positivo, também é uma forma de a gente conseguir ter mais informações sobre aquela empresa e ficar menos suscetível a essas mudanças que as informações negativas têm sofrido ultimamente. Como que a Serasa recebe essas informações positivas, né? Então, da mesma forma como na situação dos negativos, quando uma empresa não pagou alguém, ela vem na Serasa, usa a nossa carta de cobrança, ou ela vai num cartório e protesta, e a Serasa busca junto aos cartórios essas informações, aqui não é diferente. A gente precisa que as empresas contem para a Serasa como que os seus clientes estão realizando os pagamentos. E aí até tem uma grande mudança, porque antes as empresas só informavam para a Serasa quem devia. Agora, as empresas têm que informar para a Serasa todos os clientes, como todos os clientes estão pagando, porque só assim vai ser possível montar esse histórico de todas as empresas. Isso aumenta muito o volume de dados circulado. Então, a possibilidade que a gente tem de trabalhar essa informação e devolver para o segmento, para todos os nossos clientes, informações, dados nos relatórios que agreguem na decisão é muito alto. Quando a gente olha essas informações que chegam na Serasa, a gente separa elas em duas categorias. Uma categoria é a informação que vem das instituições financeiras, as informações que vêm dos bancos. Hoje, a Serasa já está conectada com todos os bancos que operam com pessoa jurídica. A gente está conectado aí com cerca de 50 bancos. Então, todos os grandes bancos hoje já estão conectados com a gente para mandar essas informações positivas. Que informações que a gente está falando aqui?
Geralmente, a empresa junto ao banco, ela tem um empréstimo, um financiamento. Então, ela foi lá, contratou um empréstimo para pagar de forma parcelada. Então, o banco vai contar para a gente quais são essas parcelas, os vencimentos, os valores. Conforme essas parcelas forem sendo pagas, ele vai comunicar para a Serasa e aí a gente vai conseguir montar esse histórico. Também tem informação do capital de giro. Então, aquelas empresas que têm um limite pré-aprovado, trabalham ali com um cheque especial junto ao banco, o banco também vai contar para a gente qual que é o nível de utilização, como que está o uso dessa linha de crédito junto aos bancos. E, de novo, isso vai compor também o cadastro positivo dessa empresa. E informações de cartão de crédito. As empresas que operam com cartão de crédito, essas informações também vão vir para a Serasa, então a gente vai entender quais são os valores das faturas, quais são o valor mínimo que a empresa está pagando. Então, assim como na pessoa física, na pessoa jurídica também, nem sempre a empresa paga toda a fatura do cartão, e a gente vai ter essas informações para poder montar esse histórico e devolver isso para vocês. E a gente tem aqui, na parte de baixo, o positivo que a gente chama de mercantil, que não vem dos bancos, mas vem das empresas em geral. Então, hoje, a gente está conectado com cerca de 2.000 empresas, são indústrias, atacadistas, varejistas, que trabalham com um volume grande de empresas, em especial empresas de pequeno e médio porte, e que vendem a prazo. Então, toda vez que uma empresa compra a prazo de um fornecedor, fez uma compra para pagar em 30, 60, 90 dias, o fornecedor conta para a gente o valor, a data de vencimento, e conforme o tempo vai passando, ele conta se isso foi pago, se não foi pago, e a gente vai montando esse histórico do positivo. E a gente também tem isso aqui com o segmento de vocês, né? Muitos de vocês devem estar olhando aqui para a gente e se perguntando, mas eu já vivo aquela situação do exemplo que o Rafael contou no primeiro slide. E é verdade, porque a gente está conectado com cerca de 700 empresas de fomento comercial que trocam essas informações com a gente e também ajudam a gente a alimentar toda essa base. São as informações dos títulos que vocês operam nos descontos de duplicatas. Então, hoje, essa parte especial do segmento mercantil é algo que a Serasa opera já há muitos anos. Eu acho que data aí de 15, talvez até 20 anos que a gente faz esse processo e, por isso, a gente tem uma quantidade tão expressiva de empresas. Essas 2.700 empresas aqui são empresas grandes, são empresas representativas no segmento, então o volume de informações é muito alto que circula na Serasa. No passado, antes da lei do cadastro positivo, a gente também convidava os bancos para fazer parte desse processo de envio de dados. E o que as instituições financeiras se posicionavam? Eles falavam, Serasa, eu não tenho muito interesse em compartilhar a minha informação com vocês, porque eu já tenho essa informação compartilhada lá na central de risco do Banco Central, onde os bancos compartilham esses dados. Então, não tenho muito interesse em participar. E até antes da lei, efetivamente, a gente não tinha nenhum banco fazendo parte desse processo. A legislação mudou isso. E aí eu queria contar um pouco para vocês como funciona a legislação do cadastro positivo. Então, essa é uma lei de 2011 que regulamentou esse processo do cadastro positivo tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Um ponto bastante relevante é que as instituições financeiras elas passam a serem obrigadas a fazer o envio das informações para os bancos de dados. Então, enquanto antes era facultativo, agora os bancos precisam fazer esse envio para a Serasa Experian e por isso nós estamos conectados com a grande maioria deles. Outro ponto importante é que a lei estabelece que todas essas informações sejam atualizadas na Serasa, né, ou em qualquer outro banco de dados, na periodicidade máxima de semanal. Hoje, o segmento de fomento atualiza a maior parte das informações diariamente. Então, a grande maioria aqui das empresas que já fazem isso com a gente já atendem esse requisito, mas no passado a gente tinha empresas, clientes nossos que faziam mensal ou quinzenal e que agora existe um trabalho para se adequar a essa nova exigência. As informações, elas somente podem ser utilizadas para fins de crédito. Então, eu não posso pegar essa informação e utilizar para qualquer outra finalidade que não avaliar o risco de crédito de uma empresa. Então, não posso fazer ações de marketing com essa empresa, não posso usar esse dado para outra finalidade. E outro ponto importante é que o consumidor, né, ele que está tendo a informação dele compartilhada, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele tem pleno direito de acesso a essas informações. Então, ele pode procurar a Serasa Experian e exigir da Serasa o relatório dele com todas as informações que foram enviadas pelas empresas, pelos bancos.
E isso, inclusive, fez com que nós criássemos canais de atendimento a esses consumidores. Hoje a gente mantém um 0800, eles podem nos procurar numa agência de atendimento da Serasa. Então, esse é um direito dos consumidores. E o que isso impacta as empresas que estão mandando dados? Se o consumidor ele identificar que tem alguma informação errada, então, olha, esse título consta que eu não paguei, mas na verdade eu paguei, ou na verdade consta esse pagamento não está correto, ele deve acionar a Serasa Experian e a gente tem um prazo legal para acionar a empresa que enviou esse dado para a gente e fazer a correção. Então, a lei ela regulamentou bastante todo esse funcionamento e todo esse processo do cadastro positivo. Mas, sem dúvida, o grande ponto de desafio dessa lei é a questão da autorização. Então, o que a lei estabelece é que, antes mesmo de a empresa enviar essa informação de pagamento para a Serasa Experian, a empresa, o consumidor ou a pessoa física que está tendo o seu dado compartilhado precisa dar uma prévia autorização. E essa prévia autorização, inclusive, ela precisa ter validade jurídica. Então, precisa ser num formulário específico, com os documentos da empresa. Então, a Serasa precisa conferir essa documentação para, de fato, entender que aquele cadastro positivo foi aberto. Vocês sabem que o mercado brasileiro hoje é um mercado de milhões de empresas. A gente tem 15 milhões de empresas ativas e mais ou menos 8 milhões de empresas que estão operacionais, que a gente vê que está fazendo negócios no mercado. Ou seja, é um volume enorme de empresas para que essas autorizações sejam coletadas. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é que, na visão da Serasa Experian, no caso da pessoa jurídica, nós não deveríamos ter uma autorização. Isso é algo que nós estamos defendendo junto aos legisladores, junto aos congressistas. A gente está fazendo um movimento para que esse ponto dessa lei possa ser revisto. E no caso da pessoa jurídica, a gente possa fazer o compartilhamento sem ter uma autorização prévia. O nosso entendimento é que a pessoa jurídica ela é diferente da pessoa física, né? Até porque a pessoa jurídica ela tem um dever de transparência, de prestar contas das suas informações para todo o mercado. Outro ponto que a gente entende é que muitas empresas, quando ela abre as portas, quando ela abre, o empresário faz a abertura da empresa, em muitos segmentos, o crédito é fundamental. Então, é muito difícil pensar hoje, por exemplo, num supermercado que paga todos os seus fornecedores à vista para depois vender para o cliente final. É praticamente impossível de encontrar. Então, todo o funcionamento da empresa acontece por meio do crédito. Então, quando eu abro uma empresa, já é pressuposto que o crédito é essencial para o meu funcionamento e que as informações que eu gero a partir disso devem estar à disposição de todos os meus parceiros, de todos os meus fornecedores e dos bancos com quem eu vou me relacionar. Então, esse é o nosso entendimento. E nesse tema de defender uma mudança na lei, a gente tem tido um apoio muito grande das entidades, não é diferente aqui no segmento de fomento, a gente tem tido um grande apoio aí das entidades, assim como em outros segmentos, no segmento de atacado, no segmento de varejo, a gente tem tido um bom apoio e a gente vai trabalhar bastante nesse tema. Mas é claro que, quando a gente fala em mudança de legislação, não é algo certo, não dá para saber quando isso vai acontecer, né, e quanto tempo isso vai levar, e se vai acontecer. Então, a gente precisa entender como funcionam as regras hoje, e o que eu queria contar para vocês é como fazer para ter essas autorizações, como funciona esse processo, para que todo mundo possa também aproveitar esses benefícios que o cadastro positivo traz. Então, como funciona para eu poder ter a autorização de uma empresa que trabalha comigo, né? A Serasa Experian disponibilizou 3 canais para que as empresas possam vir até nós e fazer a abertura do cadastro. Certamente, o principal deles é por meio do nosso site, que a gente criou especificamente para esse tema, que é cadastropositivoempresas.com.br. A empresa ela acessa o nosso site, ela vai preencher um formulário com os dados de identificação dela. E a grande diferença aqui nessa opção é que, com o certificado digital dela, ela vai dar a validade jurídica e a gente vai saber que, de fato, quem está abrindo o cadastro positivo daquela empresa é alguém com poderes para fazer esse processo. Então, certamente, a maneira mais simples, mais rápida de fazer é por meio do nosso site com o uso do certificado. A gente sabe que a maioria das empresas tem certificado, porque são obrigadas pela Receita para enviar documentos ou emitir nota fiscal.
E muitos de vocês também trabalham bastante com certificado para assinar as duplicatas que são descontadas, então a gente sabe que, em especial aqui no segmento de fomento, o uso do certificado ele é bem presente, então a gente entende que existe uma grande oportunidade para que essas empresas que já estão habituadas aí a usar o certificado possam entrar no nosso site e fazer a abertura. A gente também disponibiliza outros 2 canais para recebimento dessas autorizações, que é nas nossas agências, então a Serasa Experian mantém postos de atendimento em todas as capitais do país, e também envio pelo correio. Então a empresa pode imprimir no nosso site formulário, anexar com a documentação e fazer o envio para a gente pelo correio. Nessas 2 opções, a empresa precisa entregar a documentação, tanto dela, a empresa, quanto do representante legal, para que a gente possa conferir que está tudo correto e que quem está fazendo a abertura do cadastro positivo é alguém com poderes pela empresa. O que a Serasa Experian tem feito para acelerar o processo de recebimento dessas autorizações? Então, a gente tem trabalhado em 2 frentes. Uma frente é interna, é a Serasa Experian com o seu esforço próprio. Hoje, muitas empresas nos procuram nas nossas agências de atendimento para esclarecer dúvidas, para tirar seu relatório, para enviar documentação. Em 100% dos casos, o nosso profissional, nosso atendente lá na agência, vai abordar o tema do cadastro positivo com essa empresa, vai explicar sobre os benefícios, vai aproveitar que essa empresa está com as documentações em mão e vai tentar obter a autorização de abertura do cadastro positivo. Um outro ponto que também a gente tem trabalhado bastante é que a Serasa Experian também vende certificados digitais, nós também emitimos os certificados. E nesse momento a gente está de frente com o empresário, ele está com toda a documentação da empresa na mão e também os nossos profissionais fazem abordagem pedindo para que essa empresa abra o cadastro positivo. Então isso é algo que a gente tem feito com bastante força. Um outro ponto, a gente tem oferecido benefícios em alguns dos nossos produtos. Então, um dos serviços que a gente acha bastante interessante para disponibilizar num número bastante grande de empresas é um monitoramento do que acontece com essa empresa na Serasa Experian, né, o monitoramento do CNPJ. Então, a gente tem oferecido produtos gratuitos ou descontos para que essas empresas também ganhem um benefício direto da Serasa em fazer a abertura do cadastro positivo. Mas não é só, né? Como eu comentei, a gente tem milhões de empresas para capturar autorizações. Então, a gente tem trabalhado muito forte em parceria com alguns dos nossos clientes. Então, se a gente pensar hoje em grandes indústrias, grandes atacadistas, muitos deles estão promovendo campanhas no mercado para trazer essas autorizações. E como que isso tem feito? A gente treina a equipe comercial dessas empresas, os vendedores vão à rua e no dia a dia do relacionamento abordam esse tema, explicam o benefício que a empresa vai ter em permitir o acesso dessas informações pelos seus N fornecedores, e, por meio disso, divulgar aqueles canais de abertura do cadastro positivo que nós comentamos. Um outro ponto que a gente tem trabalhado é muito em questões do mundo digital, né? Então, a gente tem feito envio de e-mail marketing com clientes nossos, a gente tem colocado banners desse tema em vários sites, inclusive no site da Anfac, a gente tem um banner eletrônico explicando sobre o cadastro positivo e direcionando o cliente para o nosso site. E o que é importante aqui é o seguinte, a autorização ela é dada uma única vez. Então, se um cliente nosso, né, uma grande indústria, foi lá, abordou o tema com um empresário, esse empresário fez a abertura do cadastro positivo com a Serasa, isso está valendo para todas as empresas que fazem negócios com ele. Então, se a indústria pegar uma autorização, isso está valendo aqui também para o segmento de fomento, seja quando vai avaliar essa empresa numa operação de cedente, ou seja quando for avaliar essa empresa numa situação de sacado. Então, o nosso entendimento é que, inclusive, esse movimento que a gente faz com outros segmentos, que se relacionam com empresas, e a gente vai obtendo essas autorizações, consequentemente, isso também traz um reflexo positivo na hora de visualizar as informações que a gente tem, em especial de sacado, nos nossos relatórios. E, com isso, a gente tem visto a nossa base de autorizações crescer. No último ano, agora em março, a gente fechou aí com o dobro de autorizações. A gente tem aumentado bastante esse número de autorizações, mas não é suficiente ainda para cobrir 100% dos casos, né? Então, apesar dessa base estar crescendo, a gente ter empregado bastante esforços nesse sentido, a gente não tem uma cobertura para todos os casos. E aí, eu queria contar
aqui está a página no site da ANFAC sobre o banner que eu comentei há pouco, né? Está lá no site principal. Eu queria comentar um pouco com vocês, efetivamente, o que isso traz de mudança para os relatórios que vocês acessam. Então, eu acredito que a maioria de vocês deve utilizar um relatório nosso que traz essas informações que estão aqui no slide. Então, a gente traz informações do nosso relatório dos dados cadastrais da empresa, então, qual o endereço dessa empresa, qual é o ramo de atividade, quem são os sócios dessa companhia, o registro de consulta, que é a relação das empresas que fizeram consultas àquele CNPJ nos últimos meses, e os negativos que nós já falamos no começo. Essas informações estão destacadas em azul no slide, não há nenhuma alteração com o cadastro positivo, isso continua operando normalmente, não há nenhuma mudança. Porém, hoje, quando vocês usam o nosso relatório, muitos de vocês têm acesso àquelas informações do compartilhamento do segmento mercantil, né, que é o que a gente chama de positivo mercantil, e aí vocês conseguem ver um consolidado de como essas empresas estão pagando todos os seus fornecedores e, em especial aqui para o segmento de fomento, a gente tem visões customizadas de como que essa empresa se comporta quando ela é uma cedente de títulos ou quando ela é um sacado, e essa visão a gente sabe da importância que tem no dia a dia da tomada de decisão de vocês. A gente também tem uma funcionalidade que a gente chama de central de títulos, que compara como que esse cedente se comporta quando desconta títulos comigo e quando desconta títulos com o mercado. Então, todas essas informações sobre os pagamentos são informações positivas e que a lei regulamenta. Então, que são os dados aqui em vermelho no slide. Muitos clientes nossos têm questionado a Serasa sobre se nós vamos continuar mantendo essas informações nos relatórios e como isso vai funcionar. A nossa visão é que a gente faz esse processo do compartilhamento já há muitos anos, né? Como eu comentei com vocês, há 10, 15 anos. Grande parte das empresas que hoje têm as suas informações compartilhadas estão na nossa base também há muitos anos. Então, a gente entende que essas empresas são empresas que não se manifestaram contrariamente ao compartilhamento das suas informações e, por isso, a gente tem administrado a exibição dessas informações. Vocês não têm sentido um impacto na consulta, no relatório da Serasa, porque, efetivamente, esse grupo de empresas que está há mais tempo na base, que a gente tem esse entendimento que é possível continuar apresentando as informações delas, de fato, são a maioria. Mas, com o passar do tempo, essa balança ela se desequilibra, né? Então, a gente entende que é realmente muito importante trabalhar nessas duas frentes, seja na frente de discussão da lei com os legisladores, seja na frente de obtenção das autorizações. E acho que o grande ponto positivo de toda essa conversa, em especial aqui no segmento de fomento, é poder ter acesso às informações positivas das instituições financeiras, que é o que a gente está chamando aqui de positivo financeiro. Essa é uma visão nova que não existia no relatório e que a gente recentemente fez a inclusão desse dado nos nossos serviços e que durante um ano a gente não vai fazer nenhum tipo de cobrança adicional nem para o segmento de fomento, nem para os outros segmentos que estão nos ajudando na obtenção dessas autorizações. A ideia aqui é que vocês possam se acostumar com o acesso a essa informação, entender que tipos de dados vão retornar, ajustar as suas políticas de crédito, os seus processos de avaliação de crédito, seja de cedente ou de sacados com essa informação, e que durante esse período a gente também trabalha em conjunto para obter o máximo de autorizações possíveis para a gente poder não só ter acesso à informação que vem do banco, mas também cobrir essa base que hoje a gente já recebe, já trabalha, que é o positivo mercantil. Para a gente poder ter acesso a essa informação do banco, 4 coisas precisam acontecer. A primeira delas é ter a autorização de que nós falamos. Então, os bancos hoje só enviam aqueles dados de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito para a Serasa Experian se houver uma autorização, se o empresário tiver dado a autorização. Então, hoje, quando a empresa ela vai, por exemplo, no nosso site, abre o cadastro positivo com certificado digital, naquele mesmo dia a Serasa já
contacta os bancos e começa a exigir o envio das informações positivas, né? Então, até por isso a importância de a gente trabalhar esse canal eletrônico, porque se você estiver operando com aquela empresa e você entender que é muito importante ter o acesso às informações positivas do banco, orienta ela a fazer a abertura. No máximo em 24 horas a gente já começa a exibir informações dessa empresa. Mas não é só isso. Além da autorização, a gente precisa cumprir alguns requisitos de segurança. Essas informações que vêm dos bancos, elas são informações sensíveis, elas estão sujeitas ao sigilo bancário. A gente está falando aqui das informações de empréstimos, de capital de giro, de cartão de crédito. Então, uma das questões importantes para a gente é garantir que quando a gente está entregando essa informação no nosso relatório, de fato a gente está entregando para a sua empresa, né, para o analista que está ali na ponta para fazer uma consulta. A gente sabe que acontece muitas vezes de um ex-funcionário sair da empresa, fazer consultas indevidamente. E a gente não pode permitir que isso aconteça aqui com as informações que vêm dos bancos. Então, a maneira que a gente entendeu para conseguir ter maior segurança aqui é que, nesse caso, para a gente poder apresentar as informações do positivo dos bancos, a gente está pedindo para que as empresas, os nossos clientes, contem para a gente quais são os seus IPs. Os IPs são aquele código, né, de conexão à internet e que garante que, de fato, se você tem aquele IP e eu consigo identificar isso no momento da consulta, eu sei que é você mesmo acessando dos seus computadores, da sua rede. Então, vocês vão perceber aí nos próximos meses, nas próximas semanas, que a nossa equipe comercial vai contatar vocês para pedir o cadastramento desses IPs junto à Serasa para que a gente possa disponibilizar essa informação do positivo financeiro para vocês. Um outro ponto importante, também nessa linha, é o item do contrato. Quando as empresas passavam a fazer esse processo de envio dos dados para a Serasa no passado, a Serasa assinava um termo de adesão a esse processo, onde a gente contava todas as regras desse funcionamento. Agora, a gente precisa rever esse termo, justamente porque a lei mudou, existem novas exigências e a gente está pedindo para que os nossos clientes assinem um contrato. Esse contrato, ele não muda as condições comerciais, ele não tem custo, ele não vai mudar em nada as condições comerciais que já existem com a Serasa. A finalidade desse contrato é a gente poder ter as regras do funcionamento do cadastro positivo com vocês de maneira adequada. E também fazer o envio dos dados. Essa informação do banco, eu só posso mostrar para aquelas empresas que enviam os dados. Certamente a maioria aí do segmento está enviando os dados para a gente, como eu comentei, mas se a sua empresa não estiver, nos procure, vamos conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que a informação do banco vai ser bastante relevante no dia a dia de vocês. Para finalizar, eu queria então trazer, acho que os principais pontos dessa conversa, que é o seguinte: a gente entende que o cadastro positivo ele vai revolucionar a maneira de avaliar crédito, né? Então, enquanto hoje a gente só consegue ver as dívidas, o que a empresa deixou de pagar, agora com o positivo a gente tem o filme completo, a gente sabe quanto que aquela empresa tem condições efetivamente de pagar, de honrar com os créditos. Então, isso vai mudar a maneira como os nossos analistas olham o relatório, a maneira como a gente faz o processo de decisão. E contem com a Serasa Experian nesse momento de mudança. Outro ponto importante é que os próprios consumidores, né, as próprias empresas que estão pedindo crédito vão se comportar de maneira diferente. Porque hoje, no meu relatório, tem os meus negativos, mas não tem todo o meu histórico. A partir do momento que o meu fornecedor, né, ou a empresa de fomento, ou o banco, passa a olhar esse histórico, eu preciso zelar melhor por esse histórico. Eu não posso deixar as minhas contas atrasarem tão facilmente, porque senão isso vai refletir depois numa pior taxa, numa pior condição de crédito. A gente passa a ter mais informações aí para todos os segmentos, né? Então, como eu comentei, em especial os bancos tinham acesso à central do risco do Bacen. Agora essas informações também podem vir para a Serasa Experian, a gente também pode disponibilizar isso para os outros segmentos, em especial para vocês. A gente sabe da importância desse dado para vocês no momento da decisão. E, por final, a gente entende que todo esse processo vai trazer uma grande contribuição para a economia e para a expansão do crédito, porque agora a gente passa a ter melhor condição para definir o crédito certo para a empresa certa no momento certo. Isso aumenta a nossa rentabilidade e diminui o superendividamento das empresas. Então, esse é um grande ponto no nosso entendimento do cadastro positivo, que é essa grande mudança para a sociedade que esse tema traz. Então,
Eu gostaria de agradecer o tema, espero que eu tenha conseguido passar as principais informações para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem contatar a mim ou a equipe da Serasa que está aqui no evento. Obrigado.